Oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Mãe de Adolescente por Michele Matuque vai falar hoje sobre a separação dos pais e a consequência disso para a vida dos filhos. Não é fácil, muito pelo contrário, é barra pesada. A gente sabe que é um sofrimento tremendo para todo mundo, ainda mais quando o fim do casamento não é amigável e a separação vai ser resolvida na justiça. Eu conversei sobre isso com o Dr. Fábio Guedes e ele vai se apresentar agora para vocês. Oi, eu sou Fábio Guedes Garcia da Silveira, sou advogado há 25 anos, advogo na área de direito de família e sou professor universitário. Iremos falar sobre as consequências do divórcio, alienação parental, guarda e pensão alimentícia. Prazer estar com vocês. E a psicóloga Fabiana Sais, que você já conhece aqui do canal, também está com a gente nessa, tá bom? Ela falou sobre o peso dessa separação na vida das crianças e dos adolescentes, porque eles se sentem culpados pelo fim do casamento dos pais. Fique comigo que eu já volto. Ninguém em sã consciência se casa pensando em se separar, certo? Seria uma loucura, uma insanidade. Mas os casamentos chegam ao fim e por diversas razões. Agora, gente, independentemente do motivo, os pais, pai e mãe, não têm o direito de transferir as suas dores e os seus problemas para os filhos, para as crianças e para os adolescentes. Hoje em dia não se discute mais quem traiu, se teve traição, quem é o culpado, nada disso. A lei que vale hoje é a seguinte: se um dos dois quer separação, a justiça dá. Anteriormente à emenda constitucional do casamento, era necessário que você provasse motivos que implicavam em desrespeito aos deveres matrimoniais. Por exemplo, a injúria grave, o adultério, uma série de coisas. Você não podia entrar falando acabou o amor. Você tinha que demonstrar algo. Essa demonstração do que ocorreu realmente só prejudicava mais o casal, porque você tinha que provar se houve a traição, se não houve a traição, como vai provar uma traição, ou se abandonou materialmente ou não. Felizmente, isso acabou. Nós agora dizemos que o direito é um direito potestativo. Eu não quero mais continuar casado, eu tenho direito ao divórcio. A outra parte não pode se opor ao divórcio. O que vai ser discutido são os bens decorrentes dessa unidade aí de família. Fora isso, não se discute. Tanto que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem súmula que o juiz, em verificando, ele pode outorgar o divórcio e remeter a partilha para as vias ordinárias, ou seja, para um outro processo, as partes já são divorciadas e elas vão discutir só as questões patrimoniais. Alimentos em outro processo, a questão da guarda em outro processo, para tirar da frente do juiz esse problema maior que é o divórcio. Pronto, vocês já dissolveram o casamento. Por isso que eu faço questão de repetir, por maior que seja o sofrimento, pai e mãe têm que ter muito cuidado com os filhos, porque se a situação já foi para o litigioso, né, já existe aquele estresse todo envolvendo essa situação, vão discutir bens materiais, dinheiro, corte de gastos, aquela coisa toda que a gente sabe que envolve essa questão, os filhos vão ter um prejuízo enorme, vai causar um sofrimento para a família inteira. Felizmente, hoje em dia não se discute mais culpa num divórcio, né? Isso, depois da emenda constitucional, isso acabou. Na verdade, agora o divórcio litigioso, infelizmente, ele vai tratar sobre o patrimônio, que é o que normalmente gera o maior embate entre os cônjuges, né? O ser humano ainda é muito apegado aos bens materiais, ele sempre parte de uma premissa que um trabalhou mais para a constituição daquele patrimônio e mesmo que a lei preveja que tem que ser, por exemplo, no casamento com comunhão parcial de bens, onde tudo que foi adquirido na constância do casamento vai ser dividido meio a meio, a pessoa às vezes não entende. E você percebe, principalmente, quando as crianças têm uma idade um pouco mais nova, elas se sentem culpadas pelo fracasso daquele casamento, né? É muito comum crianças de tenra idade aí que passam a ter desempenho escolar bem pior do que possuíam, crianças que passam a ser agressivas, crianças que se isolam porque elas acabam trazendo, né, para o interior e ainda não conseguem lidar com esses sentimentos e ficam nessa disputa. Muitas vezes os pais, quando estão tomando a decisão da separação, eles já buscam um apoio psicológico, porque é sabido que é um enfrentamento que vai gerar muita angústia para a família inteira, principalmente para os filhos, que em alguns casos não têm a menor ideia do que está acontecendo na relação entre os pais. Alguns já é visível,
por conta de brigas, discussões, afastamento. Outros são grandes surpresas para os filhos. E a tendência é que as crianças possam achar que tem algo a ver com a vida delas. Então é muito importante deixar muito claro que a relação dos pais não tem nada a ver com a relação dos filhos. É isso aí, Fabiana. E muitas vezes o pai e a mãe começam a falar demais, coisas inadequadas, tentando ali fazer a cabeça da criança, e isso é muito perigoso. Eu chamo de covardia e maldade. A justiça chama de alienação parental. Alienação parental é uma conduta reiterada de um dos genitores ou seus parentes, depreciando, difamando, injuriando, tecendo comentários desabonadores para os filhos em relação ao genitor ou à genitora. Isso repercute muito negativamente. Se porventura, e aí a prova for robusta, a equipe multidisciplinar e o magistrado chegarem a essa conclusão da prática efetiva da alienação parental, isso pode resultar em consequências graves, né? A pessoa pode perder a guarda em relação, o regime de visita vai ser vistoriado, normalmente ela vai ser acompanhada por uma terceira pessoa. Normalmente quem paga a pensão acha que paga muito, quem recebe acha que é pouco, mas o importante é que esses comentários, essas impressões pessoais sejam guardadas para o próprio cônjuge. Até porque em direito de família nós sempre costumamos brincar e alertar muito os pais. Eu posso ser o primeiro juiz da causa a aceitar ou não o processo. O magistrado que vai sentenciar é o segundo e o desembargador o terceiro, mas tem o último juiz da causa. O último juiz da causa são os filhos. Os filhos um dia vão crescer e vão entender o que aconteceu. E aí eles vão chegar a uma conclusão. A sentença normalmente dos filhos é muito cruel em relação ao pai ou à mãe que praticou alienação parental, que fez essa campanha desabonadora em relação ao outro genitor. Isso é muito complicado. A criança começa a perder, né, essa relação de pai e mãe, porque naturalmente a gente precisa dos nossos pais, das nossas mães e viver uma relação saudável. Então o prejuízo é viver uma relação tóxica. O prejuízo é que nas relações futuras, até, por exemplo, para esse adolescente, que ele tenha uma referência de relacionamento como a que ele viu do pai e da mãe. E a gente precisa entender que a relação, né, pai, filho, mãe e filhos, elas têm que ser saudáveis. É gravíssimo isso, muito grave. E ainda tem, gente, o desgaste da pensão. É claro que os gastos vão ser reduzidos, é preciso uma adaptação dessa vida financeira da família e aí os filhos vão se sentir mais culpados ainda. Em um dos pratos da balança, quais são as necessidades dessas crianças, desses adolescentes, e na outra balança, as possibilidades de ambos os genitores. Lembrando que tanto o pai quanto a mãe devem contribuir. Só que contribuir em que sentido? Na medida de suas possibilidades. Se o genitor ganha 20 mil reais e a genitora só 3 mil reais, não é justo que ele contribua com 30% e ela 30%. Como ele tem uma renda muito superior, ele vai contribuir com um percentual maior. E aí tem, né, aquele folclore, meio alguma coisa que pode chegar a 1/3, mas tem situações que isso até ultrapassa. E a pensão ela deve sempre levar em consideração que ela tem que manter o status social dessa criança ou desse adolescente, ou seja, a ruptura do casamento não pode prejudicar o padrão de vida que as crianças ou os adolescentes tinham. Na medida do possível, eles devem ser mantidos. É óbvio que vai cair um pouquinho, porque o pai vai ter que ter um novo lar, vai gastar, ou a mãe, assim sucessivamente, mas ele não pode cair drasticamente. Via de regra, necessidade, possibilidade, o juiz equilibra essa balança, dividindo essa obrigação alimentar entre ambos os cônjuges. Tá pensando que acabou? Nada disso. Além de todo esse desgaste que envolve o divórcio, desse estresse todo, das audiências com o juiz, da pensão, da alienação parental que a gente discutiu aqui nesse vídeo, ainda tem a questão da guarda dos filhos. A tal da guarda compartilhada nunca me pareceu uma boa coisa não, sabe? Mas depois dessa conversa com o Dr. Fábio Guedes, ele me convenceu de que em alguns casos funciona muito bem. Só que o assunto guarda dos filhos
é o tema do próximo vídeo do canal Mãe de Adolescente por Michele Matuque, tá bom? Agradeço imensamente a participação do Dr. Fábio Guedes e da Fabiana Sais. Eles continuam com a gente no próximo vídeo e eu tô aqui esperando a sua inscrição, o seu like e o seu recado no Instagram. Fiquem com Deus e até a próxima!